Olá, começa agora mais um Questão de Ordem, o espaço para você conhecer mais sobre o trabalho dos vereadores de Rio Preto. E hoje quem está ao meu lado é o vereador Renato Pupo, do PSD. Vereador, muito obrigada pela presença. Vereador, como o senhor avalia esses primeiros 6 meses dessa nova Câmara Municipal? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui. Acho muito importante esse programa, que está ganhando cada vez mais audiência, e é um instrumento através do qual a gente pode levar ao munícipe um pouco do que vem sendo feito aqui nesta Casa Legislativa. Você me perguntou sobre o que eu acho a respeito desses primeiros 6 meses, né? Acho que ficou um pouco abaixo do previsto, porque nós encontramos uma certa resistência dentro da Câmara. O prefeito Edinho Araújo é um prefeito de muito diálogo, isso facilita o trabalho, e por causa dessa característica que já era conhecida, criou-se uma expectativa muito grande em relação a ele. Mas, como das outras vezes, a gente vê que nem todo mundo aqui está aí com aquele espírito de trabalhar pelo bem comum, né? Então, as pessoas, às vezes, por questões pessoais, acabam criando certas dificuldades, então isso atrapalhou um pouquinho do nosso trabalho, mas, no geral, eu acho que o saldo é positivo. E como o senhor avalia essa relação entre a Câmara e o prefeito Edinho Araújo nesse primeiro semestre? O prefeito perdeu um pouco. Quando ele foi eleito, ele foi eleito com 8 vereadores da coligação que o elegeu, 8 vereadores de uma coligação adversária e 1 de uma terceira coligação. Então, a rigor, ele teria 8 vereadores da base, 8 contrários e 1 neutro, seria assim. Só que hoje a gente vê o pessoal falar no famoso G9, às vezes falam no G10, que seria um grupo formado, em sua maioria, por vereadores que estavam na coligação contrária à sua eleição. Então, isso politicamente para ele é uma perda, quantitativamente, né? Mas ele tem conhecimento político necessário para reverter essa situação e para saber conviver de uma maneira, digamos, civilizada com esses vereadores contrários, né? De modo que as pessoas possam fazer oposição a ele, mas sem prejudicar o município. E no caso específico do senhor, do seu gabinete, como o senhor avalia esse primeiro semestre? O senhor conseguiu fazer tudo o que queria? Não consegui fazer tudo o que queria. Isso nem sempre acontece, já era esperado, mas eu também tive algumas frustrações. Uma de minhas grandes frustrações é preciso falar para a população que o papel do vereador, um deles é legislar, mas outro é fiscalizar os atos do Poder Executivo. E eu, pela minha experiência investigativa, 25 anos como delegado de polícia, eu me dedico muito a isso. E neste primeiro semestre nós instalamos aí 3 comissões processantes, né? Comissões de inquérito, a CPI das obras anti-enchente, a CPI do lixo e a CPI do auxílio-atleta. Nesta última, eu fui sorteado como relator. E os trabalhos avançaram muito, modéstia à parte, a comissão trabalhou muito bem, vinha levantando uma série de irregularidades cometidas no passado, envolvendo desperdício e mau uso de dinheiro público, só que quando nós precisamos da prorrogação do prazo, isso nos foi negado. Então essa acho que foi a minha maior frustração neste primeiro semestre. Falando um pouquinho da CEI do Auxílio Atleta, já que o senhor citou, o senhor foi relator, ela já foi encerrada, o relatório final já foi protocolado. O que vocês conseguiram levantar? Qual foi o balanço final dessa comissão? Bom, vamos lá. Quando nós iniciamos nosso trabalho, nós já tínhamos mais ou menos em mente o que poderia ter acontecido. Tanto é que o requerimento de instauração por lei, ele precisa apontar os chamados fatos determinados. Então, por exemplo, existia ali uma denúncia do atleta fantasma. O que é o atleta fantasma? Aquele que recebe auxílio atleta sem que de fato seja um atleta. E nós chegamos à conclusão de que isso realmente ocorria. E ocorria das mais variadas formas e para os mais variados fins. Por exemplo, tem um fim que é até nobre, é ilegal, mas do meu ponto de vista é nobre, que era a utilização do auxílio atleta para a remuneração de professores. A Secretaria de Esportes ela tem pouquíssimos professores concursados. Então, alguns professores contratados eram remunerados através do auxílio atleta. É algo ilegal, mas, na minha
no meu ponto de vista, não é algo imoral, digamos assim, porque você está pagando quem de fato trabalhou. Mas nós vamos aí, membros da comissão, apresentar um projeto para melhorar esse auxílio atleta e para sugerir à prefeitura que passe a realizar concursos para a contratação de professores. Mas tinha aquele outro atleta fantasma que ganhava sem ser atleta para ajudar politicamente determinado político. Isso, na minha opinião, além de ilegal, é imoral, é crime até. Então a pessoa não participava de competições, a pessoa simplesmente, eles se basearam numa brecha da lei, a pessoa era técnica de um time de futebol varziano ou amador. E nada contra o futebol varziano ou amador, é bom que fique bem claro isso. Eu disputei campeonato varziano, campeonato amador aqui em São José do Rio Preto, eu tenho muitos amigos até hoje nesse segmento. Mas eu não acho justo pagar o auxílio atleta para uma pessoa que simplesmente é técnico de um time de futebol varziano ou amador. Então, isso entra também naquele quesito do atleta fantasma. Outra coisa grave é a devolução do dinheiro. Muitas pessoas que recebiam o auxílio atleta devolviam mais do que a metade. Então, no time de vôlei feminino, por exemplo, garotas que recebiam R$ 1.300 por mês, R$ 1.350, ficavam com apenas R$ 200 e devolviam R$ 1.100. E quem recebia a pretexto de cobrir despesas com moradia e alimentação da chamada República, onde moravam as jogadoras de fora. Isso é um absurdo. Se, de fato, o dinheiro foi usado para isso, menos mal, mas também está errado. Agora, nós chegamos à conclusão que o dinheiro devolvido não era todo usado para isso. O aluguel da República era R$ 800 por mês. Cada garota devolvia mais do que isso. Tinha garota que devolvia mais de R$ 1.000. Então, se a gente fizer uma avaliação, era devolvido muito mais do que o necessário para a manutenção dessa república. Então, isso é um erro grave. E nós sabemos que tinha também outras modalidades esportivas, como no atletismo, por exemplo. Mas nessa segunda nós não conseguimos nos aprofundar. Por quê? Como dito no início, quando nós precisamos da prorrogação do prazo, isso nos foi negado. Lamentavelmente foi negado, a CPI foi impedida de trabalhar. Vereador, no próximo bloco a gente vai continuar conversando sobre a CEI do auxílio atleta. Nós voltamos já. Se um mosquito aparece, é sinal de atenção. Ele pode marcar mais que a sua pele ou seu corpo. Um simples mosquito pode marcar uma vida e um simples gesto pode salvar. Elimine os criadores do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Por que acompanhar os bebês expostos ao Zika até os 3 anos? A nossa preocupação e a nossa orientação é o seguinte, é não perder nenhuma criança. O objetivo maior é esse, é a gente acompanhar exatamente porque como a gente não conhece como a doença vai evoluir, né? Então, assim, é o primeiro ano, né? As crianças que nasceram no dia 11 de novembro, elas estão fazendo 1 ano, né, agora. Então, a gente precisa ter conhecimento se aquelas situações que ela nasceu, aqueles problemas, né, vão evoluir, vão regredir, né? Então, por exemplo, uma criança que nasceu com um problema, com uma lesão ocular, como que essa lesão vai dar sequência a partir do momento em que aquela criança vai crescendo também. Como é que isso vai no próprio organismo da criança, seja problema auditivo, né? A não ser que nasça com uma situação muito grave já, né? Mas assim, problemas que você com óculos você vai diminuindo, né? Então você vai acompanhando isso ao longo do período de desenvolvimento daquela criança. Estamos de volta com o Questão de Ordem, o espaço para você conhecer mais sobre o trabalho dos vereadores de Rio Preto. E eu continuo conversando com o vereador Renato Pupo, do PSD, que fez parte da Comissão Especial de Inquérito do Auxílio Atleta, que se encerrou no primeiro semestre do ano. Vereador, no primeiro bloco o senhor falou sobre várias acusações que vocês conseguiram detectar que realmente aconteciam e algumas que vocês não conseguiram se aprofundar por falta de tempo, porque não conseguiram a prorrogação da comissão. No fim, a que conclusão vocês chegaram? Bom, nós chegamos à conclusão de que muitas irregularidades aconteceram lá dentro, o dinheiro público foi mal gasto. Vimos também algumas possíveis irregularidades relacionadas a contratos, licitação e tudo mais.
prevaricação de um secretário que recebeu imagens do treinador de vôlei feminino recebendo dinheiro de atleta e sumiu com essas imagens, né? Não deu o devido encaminhamento. Então nós adotamos essas providências, aquilo que não foi feito pelo secretário nós fizemos. E a gente acha que isso é caso de instauração de comissão processante, né? Então, fizemos a nossa parte, mas tenho a convicção de que poderíamos fazer muito mais se nos tivessem dado aquele tempo que foi requerido da prorrogação. Foi aprovada a prorrogação para a CPI das obras anti-enchente, foi aprovada a prorrogação para a CPI do lixo e não foi aprovada a prorrogação para a CPI do auxílio atleta, justamente porque essa CPI estava andando bem. Então, a conclusão é que não poderia trabalhar. Trabalhamos e não poderíamos ter trabalhado tanto. E vocês pretendem propor a instauração da comissão processante contra os vereadores citados? Sim. Isso consta do relatório, a instauração de comissão processante contra esses vereadores que foram secretários. E, vereador, mudando um pouquinho de assunto, o senhor é delegado da Polícia Civil, construiu sua carreira na segurança pública. Nós não podemos deixar de citar um caso que aconteceu recentemente em Rio Preto, de um assalto no centro da cidade, em pleno sábado pela manhã, que infelizmente terminou com a morte de um adolescente atingido por uma bala perdida e 2 guardas civis municipais que levaram tiros a queima-roupa, né, e foram hospitalizados. Graças a Deus conseguiram sobreviver. Mas isso levantou muito a discussão da questão da segurança em Rio Preto e também do armamento ou não da Guarda Municipal. Qual a posição do senhor nesses casos? Bom, vamos lá, o assunto é complexo, acho que o tempo que nós temos não vai ser suficiente para dizer tudo o que eu penso a respeito. Mas a Guarda Municipal, ela é, na minha opinião, uma força policial muito importante para o trabalho tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Ambas têm um efetivo reduzido, a gente sabe que isso é responsabilidade do Estado. Eu tenho requerido com uma certa frequência mais atenção para essa questão por parte do governador, mas o município pode dar a sua parcela de contribuição. Então eu acho que a Guarda tem que trabalhar. Usou-se muito a Guarda no trânsito, é importante para facilitar a vida do motorista, a vida do munícipe, mas a Guarda pode e deve ser aproveitada como uma força auxiliar de segurança pública. Nesse caso, eu vi muita gente criticando a atitude dos guardas. Eu assisti várias vezes o vídeo e conversei com muita gente, porque mesmo eu trabalhando na área da segurança, é importante a gente conversar com gente do mesmo segmento, que às vezes tem um ponto de vista diferente. Não vejo problema na atitude dos guardas. Eu vi muita gente criticar a maneira como eles chegaram ao local. Primeiro, eles estavam próximos, receberam uma informação de que ali estava tendo uma desinteligência. Ninguém falou por eles que ali estava tendo um roubo. Então eles foram atender uma discussão natural de comércio, que a gente sabe que acontece, às vezes, entre o prestador de serviço e o consumidor. E o panorama externo era um panorama de aparente tranquilidade. Quem viu as imagens, ou quem ainda vai ver as imagens, deve observar que quando os guardas chegaram com a bicicleta, na porta da joalheria, estava passando um casal de mãos dadas, na mesma calçada, e logo atrás um senhorzinho. Então era um panorama de aparente tranquilidade. Por isso foi que eles desceram. O carro preto de onde saiu o atirador, que chegou, fez a manobra e parou naquela posição, quando eles chegaram, o carro já estava naquela posição, então eles não viram aquela manobra que poderia até ter chamado a atenção. Então, a situação de total tranquilidade, eles fizeram o que eles competiam fazer, se inteirar do fato para depois, se fosse o caso, através de HT, chamar reforço. A Lei 13.022 de 2014, ela dá atribuição para a Guarda de atender ocorrências emergenciais, não é só, como antigamente, cuidar de patrimônio público, de bens públicos, atender ocorrências emergenciais. E foi exatamente isso que eles fizeram. Agora, a partir daquele momento, foram covardemente agredidos, né? Tiro de submetralhadora 9mm. Uma coisa também que ninguém observou, eles estavam usando equipamentos de proteção, e equipamentos bons, tanto é que tiros de 9mm pararam no peito deles, tanto da Tássia quanto do Gomes. Significa que o colete era de boa qualidade, então, né, aqueles equipamentos de proteção que o policial tem que ter, eles tinham. Não fosse o colete, eles teriam sido alvejados no peito com uma 9mm e poderiam ter perdido a vida, né? E depois o lamentável desfecho, porque na sequência aqueles criminosos que estavam dentro da joalheria saíram atirando em direção da multidão e infelizmente acabaram atingindo o adolescente Pedro Henrique, que perdeu a vida. Isso tudo é muito triste.
Nos dias que se seguiram, imediatamente após o ocorrido, eu estive em reunião com o pessoal da Guarda, fui com o nosso vice-prefeito, doutor Eleusis Paiva, até a Guarda, ouvi as reivindicações deles. A gente notava ali um sentimento de medo, revolta, insegurança, o que é normal. Eu, como delegado de polícia, já perdi colegas. Recentemente perdemos o doutor Guerino aqui em Rio Preto. No início de carreira eu perdi um colega em São Sebastião, que morreu com um tiro na veia femoral também, doutor Luciano. Então eu compreendo tudo isso que eles estão passando, me solidarizei com eles e levantei a bandeira dos guardas. Aliás, uma bandeira que eu já ergui há muito tempo, porque eu, como profissional da segurança pública, sei o que é a atividade deles, valorizo muito e sou parceiro. Sou parceiro porque acho que eles também são parceiros da sociedade. Muita gente critica, mas sem saber de fato o que se passa. São profissionais fantásticos e que reivindicam um treinamento específico e acho que é um direito deles. Essa Lei 13.022 fala que o município pode estabelecer convênios com o Estado para esse treinamento. A primeira turma da Guarda foi formada em conjunto pela Academia de Polícia Civil e pela Academia de Polícia Militar. E, coincidentemente, antes mesmo deste episódio, no final do mês de junho, eu tinha marcado uma reunião, levei até o prefeito Edinho Araújo, o diretor Silvio Pedro, o coordenador Cornacchione, o secretário Marcos Apóstolo e o delegado seccional de polícia, Dr. Zé Mauro Venturelli, com a sua assistente, doutora Rosiane, justamente para retomarmos a discussão a respeito desse convênio para o treinamento da Guarda. Vereador, muito obrigada pela participação em nosso programa. Você acompanhou o Questão de Ordem com o vereador Renato Pupo. O Questão de Ordem é um espaço para você conhecer mais sobre o trabalho dos vereadores de Rio Preto. Acompanhe a TV Câmara também nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Twitter como Câmara Rio Preto e no YouTube e no Instagram como TV Câmara Rio Preto. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.